Bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao nosso encontro de hoje. Nós estamos muito honrados em ter como nossa palestrante do nosso curso, também do nosso segmento da pesquisa, e também para todos os que estão nos acompanhando pelo YouTube, especificamente para esse momento, nós estamos muito honrados de ter conosco aqui a Adriana Tescari. A Adriana Tescari é bacharel ou bacharela, eu não sei como é essa, enfim, conjugação aí de gênero, mas ela é formada na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. Para minha grande honra, sou colega de turma da Adriana, então nos conhecemos há uma longa data, que para mim é uma alegria muito grande. Depois disso, a Adriana teve uma carreira absolutamente consistente e vitoriosa nos quadros diplomáticos do nosso país. Além disso, como a carreira no Itamaraty estrutura também espaços para que as pessoas reflitam academicamente, a Adriana também tem uma produção que é o equivalente ao nosso mestrado a respeito da condição das mulheres em situações de conflito. Depois ela fez o doutorado também, justamente a respeito do nosso tema de hoje aqui, tema esse que ela domina também com muita experiência prática, porque ela participou, ela vai poder nos contar isso, ela participou de muitas negociações internacionais referentes a essa temática. E última coisa que eu quero falar antes de passar a palavra a ela e me colocar aqui na adequada condição de ouvinte e de aluno, é que quando eu, lá atrás, fui fazer o meu doutorado, Recursos Genéticos e Desenvolvimento, a Adriana foi certamente uma das principais consultoras e orientadoras que eu tive, porque ela dominava muito o assunto e ela conseguia me passar aquela experiência prática que só quem trabalha com o assunto tem como conhecimento. Então, para além da leitura das normas, da bibliografia, a Adriana conseguiu também me auxiliar, aportando um dado da realidade, um grau de realismo na minha análise. Então, pelo que eu, mais uma vez, agradeço a Adriana, e agradeço, hoje ela está aqui, compartilhando as experiências de uma diplomata que defende os interesses brasileiros já há tantos anos. Então, Adriana, é uma honra para nós aqui termos você hoje. Muito obrigado. Obrigada, Alessandro. É um prazer participar mais uma vez de uma palestra que você organiza. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de fazer uma observação de que eu estou falando aqui em minha capacidade pessoal, né, por essa experiência que você mencionou, que eu tive na negociação de temas ambientais, especificamente no caso de recursos genéticos, e também da minha tese, ou seja, eu não estou falando aqui em nome do Ministério das Relações Exteriores. Hoje eu estou lotada na Bélgica, na Embaixada do Brasil junto à Bélgica, cuidando de outros assuntos que não esses, mas continuo acompanhando, né, mesmo porque defendi minha tese no início desse ano, e é um tema que me interessa, me apaixona. Bom, primeiramente, quando estamos falando de recursos genéticos, do que nós estamos falando? Né? É um tema que tem repercussões em várias áreas. Muitas vezes se vê esse tema como um tema da área ambiental, mas é um tema que tem repercussões comerciais, econômicas, de propriedade intelectual e até na área de saúde, como eu vou ter a oportunidade de mencionar aqui um pouco para vocês. Também quero deixar todos à vontade, se tiverem perguntas para fazer, eu vou tentar deixar um tempo também para nós podermos discutir um pouco, mas se houver qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Exatamente porque é um tema que tem repercussões em várias áreas, ele é discutido também em diversos foros ambientais. O principal deles é a Convenção sobre Diversidade Biológica, mas também é um tema hoje que está presente, por exemplo, na Organização Mundial da Saúde, no Conselho de TRIPS, da OMC, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ou seja, em uma série de foros. Então, o que são esses recursos genéticos? Esses recursos genéticos são, por exemplo, aqueles recursos da biodiversidade que são utilizados, por exemplo, para o desenvolvimento de medicamentos ou para o desenvolvimento de cosméticos. Nós também estamos falando aqui de derivados de recursos genéticos, por exemplo, óleos essenciais, que hoje estão muito na moda, né, estão sendo muito utilizados, aromas, venenos.
nós estamos falando também de cepas de vírus. Essas cepas de vírus que hoje estão sendo utilizadas para elaborar vacinas, né? É o tema do momento, vacinas contra a Covid-19, testes de diagnósticos. Essas cepas de vírus também são recursos genéticos sobre os quais nós estamos falando aqui hoje. Nós não estamos falando aqui hoje de recursos genéticos humanos. Então, assim, há um tempo atrás, houve toda uma discussão, por exemplo, de sangue dos índios Yanomamis que estavam sendo coletados. Essa parte não é do que nós estamos falando aqui hoje. Os recursos genéticos humanos não entram nessa discussão e nessa negociação, e assim foi decidido pela Convenção sobre Diversidade Biológica durante esse processo sobre o qual nós vamos falar. E como o Brasil se insere nesse contexto, né? O Brasil tem uma participação intensa e ativa nos foros multilaterais ambientais. Intensa no sentido de que está sempre presente, né? O Brasil está sempre presente em todas as discussões. Mas não apenas presente, como também tem uma atuação propositiva. E por que isso? Né? Por que esse tema é tão importante para o Brasil? Por que ele é uma prioridade para o Brasil? Porque o Brasil é um ator ineludível nesse cenário. Estima-se que o Brasil detenha entre 15% e 20% da biodiversidade mundial. O que confere a essa biodiversidade brasileira um caráter estratégico para o país. Para que vocês tenham uma ideia, no Brasil, a cada ano, descobrem-se, em média, cerca de 700 novas espécies. Então, você pode perceber que existe aí tanto um potencial relacionado àquilo que já está catalogado, que já foi descoberto, tanto aquilo que já se sabe sobre esses recursos, sobre essa biodiversidade, quanto aquilo que ainda não se sabe, né? Aquilo está catalogado, aquilo foi descoberto, aquela espécie foi descoberta, mas ainda não se pesquisou todo o potencial que aquele recurso específico tem. E existe um imenso potencial também relativo ao que não ainda se conhece da biodiversidade, a essas espécies todas que ainda são desconhecidas. E o Brasil, além dessa grande biodiversidade, também possui uma grande sociodiversidade. Estão hoje catalogados no Brasil 255 povos indígenas. Povos indígenas esses que detêm um conhecimento tradicional associado à biodiversidade. E além dos povos indígenas, o Brasil também tem o que nós chamamos de comunidades locais, quilombolas, ribeirinhos, uma série de comunidades que também detêm um conhecimento tradicional. Ou seja, um conhecimento sobre propriedades e utilizações que são feitas de determinados recursos da biodiversidade. Estima-se que o acesso a esse conhecimento tradicional aumente em até 400% o êxito de uma pesquisa. Então, vocês podem imaginar a importância que tem esse conhecimento, né? Nos custos, em primeiro lugar, nos custos que as empresas ou os cientistas têm no desenvolvimento de um produto, quando você já inicia a sua pesquisa sabendo para que aquele determinado recurso genético pode servir. Vou citar para vocês um exemplo que eu acho interessante. A conexão está bem, Alessandro? Está funcionando bem? Tá. Obrigada. É o caso do jaborandi. O jaborandi, né, que é uma planta brasileira, observou-se que os indígenas utilizavam o jaborandi como forma de aumentar a salivação e a transpiração. A partir dessa observação, começou-se a pesquisar as propriedades do jaborandi e se isolou uma substância chamada pilocarpina, que é utilizada hoje no tratamento do glaucoma. E o Brasil exporta, principalmente para a Alemanha, essa pilocarpina. Então, assim, um exemplo para vocês terem uma ideia da importância do acesso ao conhecimento tradicional e também da biodiversidade brasileira, no caso. Mas o Brasil, ele está numa situação em que, por um lado, como eu disse, ele é país de origem de uma grande parcela dos recursos da biodiversidade e, potencialmente, é um país provedor desses recursos,
mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um país usuário da biodiversidade. É um país com capacidade de pesquisa reconhecida, com instituições reconhecidas de pesquisa, com empresas que fazem uso da biodiversidade. Eu posso citar, por exemplo, aqui uma empresa que é muito conhecida, provavelmente de todos vocês, que é a Natura, né? A Natura foi uma das pioneiras em utilizar recursos da biodiversidade no desenvolvimento de produtos, e rapidamente a linha Ecos, que foi a primeira linha da Natura nesse campo, alcançou uma importância imensa, né, para a empresa, né? Inclusive foi o carro-chefe para a empresa entrar na Europa. E a Embrapa é um outro exemplo bastante importante, que é uma instituição reconhecida internacionalmente, com importante pesquisa na área de melhoramento genético de recursos, que nós chamamos de recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura. Essa condição de país, tanto provedor quanto usuário de recursos genéticos, é importante para nós entendermos também o papel do Brasil nas negociações multilaterais relativas a recursos genéticos. E por que isso é um problema, uma questão? Por que isso é negociado internacionalmente? Existe um problema já de várias décadas de apropriação indevida dos recursos da biodiversidade. Especialmente no passado, o que ocorria era que muitos pesquisadores, né, ou empresas vinham ao Brasil, vou falar aqui do Brasil porque é o país sobre o qual nós estamos falando, coletavam recursos da biodiversidade e desenvolviam pesquisas que muitas vezes resultavam em direitos de propriedade intelectual. Existem muitos casos concretos relativos à biodiversidade brasileira. Eu vou citar alguns para vocês: cupuaçu, andiroba, copaíba, ayahuasca, que é utilizada para fazer o chá do Santo Daime, de outros grupos, né, outros rituais. O sapo campô, também, que o veneno desse sapo se utiliza esse veneno para alguns tratamentos pelos povos indígenas, tem a vacina do sapo, mas que, né, existe uma série de propriedades que vêm sendo estudadas desse veneno do sapo campô. E houve, então, uma série de situações em que o Brasil foi necessário que o Brasil desafiasse esses direitos de propriedade intelectual, né? Buscou o Brasil, e no Itamaraty, no caso. Então, quando eu mencionar o Itamaraty, eu estou me referindo ao Ministério das Relações Exteriores, né, que a gente chama de Itamaraty, teve que atuar junto aos escritórios de propriedade intelectual nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em diversos países, para que esses direitos de propriedade intelectual fossem revogados sob o argumento de que são recursos da biodiversidade. E aí é toda uma discussão por lá intelectual, que eu não vou entrar aqui agora, que não é o foco da discussão, mas que é muito interessante. Então, como é que vamos entender essa situação, né? Essa situação da apropriação? Por que apropriação indevida, né? Por que nós chamamos de apropriação indevida? Porque os estados têm, de acordo com o direito internacional, direito soberano sobre os seus recursos naturais. E da onde surgiu esse direito? Durante muito tempo, houve a ideia de que a biodiversidade seria um patrimônio comum da humanidade. Essa ideia foi desafiada, foi discutida, foi contestada já há muitas décadas, né? Desde a década de 60, 70, essa discussão existe. E por que essa discussão surgiu? Essa discussão surgiu já naquela época, década de 60, 70, quando, em contraposição à ideia de conservação da biodiversidade, ou melhor, de preservação do meio ambiente, surgiu também o pleito dos países em desenvolvimento, que é onde estão localizados a maior parte dos países ricos em biodiversidade, de que deveria se falar também em desenvolvimento. Ou seja, os países em desenvolvimento não estavam defendendo, isso é um equívoco que muitas vezes surge, o direito a devastar o meio ambiente, não é isso. Mas a ideia de que você deveria ter responsabilidades comuns
Isso é um princípio que, inclusive, está na Convenção do Clima, responsabilidade comum de todos os países, mas diferenciadas. E por que diferenciadas? Porque quem causou o problema não foram os países em desenvolvimento, originalmente, foram os países desenvolvidos. Então, o que os países em desenvolvimento diziam? Nós vamos preservar, nós vamos cuidar da nossa biodiversidade, do nosso meio ambiente, mas nós também temos o direito de desenvolvimento, o que viria a se transformar no conceito de desenvolvimento sustentável mais para frente. Mas voltando lá, no início da década de 70, foi convocada uma conferência, que foi a Conferência de Meio Ambiente Humano, mais conhecida como Conferência de Estocolmo, em que e foi o momento em que as questões ambientais entraram definitivamente na agenda multilateral. Mas não apenas do seu aspecto ambiental, mas também nos seus aspectos políticos e econômicos. Já nos trabalhos preparatórios para a Conferência de Estocolmo, o Brasil defendeu o desenvolvimento como um elemento para a solução dos problemas ambientais. E conseguiu, juntamente com outros países, com o grupo dos 77, né, que são o grupo dos países em desenvolvimento, que fosse adotada em Estocolmo uma declaração, e um dos princípios dessa declaração, o princípio 21, determinou o direito soberano dos países sobre seus recursos naturais. Então, esse é um antecedente importante para entender como é que nós chegamos numa situação que nós estamos hoje. Nas recomendações de Estocolmo, foram adotadas 5 recomendações relativas aos recursos genéticos. Essas recomendações tinham um caráter mais de reforçar a importância de conservar esses recursos genéticos. Ainda não se falava em repartição de benefícios, ainda não se falava de tudo isso que viria a se falar depois. 20 anos se passaram e então houve no Rio, né, a conhecida Rio 92, né, a Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento, mas que ficou conhecida como Conferência do Rio, ou Rio 92, que adotou 3 documentos. A Declaração do Rio, uma Declaração de Princípios sobre Florestas e a Agenda 21, sobre a qual eu não vou falar, são todos muito interessantes, mas não é o nosso foco aqui. O nosso foco aqui é que, em 92, foram abertas para assinatura 2 convenções. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, sob a qual depois foi adotado o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, e, o que nos importa aqui para essa discussão, a Convenção sobre Diversidade Biológica. E aqui é importante ressaltar que é muito comum na bibliografia se dizer que essas 2 convenções foram negociadas ou adotadas na Conferência do Rio. Elas não foram. Elas foram negociadas antes, foram adotadas antes. A Convenção sobre Diversidade Biológica foi adotada em 1991, em Nairobi, mas no Rio elas foram abertas para assinatura. O Brasil assinou, praticamente todos os países do mundo, ela é considerada um instrumento internacional praticamente universal, porque apenas os Estados Unidos não são parte da convenção. E essa é uma história muito interessante, que se tiver tempo, alguém que quiser saber, eu conto, porque os Estados Unidos foram um dos países proponentes da convenção, mas que até hoje não ratificou. Acabou assinando anos depois, mas nunca ratificou. O Brasil assinou, e a convenção consolidou em um instrumento internacional o que era aquele princípio 21 de Estocolmo, né? Em Estocolmo foi só um princípio de garantia dos direitos soberanos dos países sobre seus recursos naturais, e na convenção houve essa consolidação em um instrumento multilateral internacional desse princípio. A convenção, a CDB, né, que a gente costuma chamá-la de CDB, no seu artigo 15, também determinou que cabe aos estados a autoridade para determinar o acesso aos seus recursos genéticos. E a convenção também estabeleceu 3 objetivos.
a conservação da biodiversidade, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos. Bom, o tempo foi passando, há muito ainda o que se fazer em relação à conservação e ao uso sustentável, sem dúvida nenhuma, mas esses dois objetivos foram sendo trabalhados, foram sendo adotados uma série de instrumentos, cada país foi adotando seus planos nacionais de biodiversidade, autoridades nacionais, ministérios do meio ambiente, né, uma coisa que antigamente não existia, hoje é algo bastante comum que os países tenham ministérios ou secretarias do meio ambiente, projetos nacionais, metas, né, uma série de metas foram adotadas que os países devem buscar em relação à conservação e ao uso sustentável. Mas absolutamente nada se via em relação à repartição de benefícios. Algo que seria uma obrigação dos países usuários. E esses países usuários, claramente, não tinham interesse em que esse terceiro objetivo fosse buscado, né, de adotar decisões internas que levassem à implementação desse terceiro objetivo. E observou-se, então, essa apropriação indevida que eu comentei com vocês, e que costuma se chamar de biopirataria. Por que eu não uso esse termo biopirataria? Porque é um termo que leva a muita confusão, né? A aquisição ilegal e aquisição de direitos de propriedade intelectual sem o devido processo é, sem dúvida nenhuma, um caso de biopirataria, mas a gente chama de biopirataria também, por exemplo, tráfico de animais. E nós não estamos falando aqui de tráfico de animais, né? Então, por ser um conceito que leva a muita confusão, normalmente não é o mais adequado quando a gente está falando aqui da questão dos recursos genéticos. Mas, né, se vocês forem ler por aí, é disso que a gente está falando. Então, o que se avaliou? O que o Brasil e outros países avaliaram? Avaliaram que seria necessário a adoção de um novo instrumento multilateral que tivesse como foco especificamente a questão dos recursos genéticos, ou mais especificamente a questão da repartição dos benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos. Aí eu faço aqui um parênteses para comentar com vocês que esse mercado relacionado a recursos genéticos é um mercado bilionário. É muito difícil quantificar, né? Existem várias tentativas, vários estudos, mas é muito difícil quantificar, porque muitos dos produtos têm componentes de recursos genéticos, mas é difícil você valorar o quanto do valor final daquele produto tem a ver, né, é relacionado com o recurso genético. Então, existem várias estimativas, eu nem vou aqui dar para vocês, porque realmente são muito díspares, mas não há nenhuma dúvida de que é um mercado muito, muito importante. E que hoje ganha mais importância ainda, num contexto também da forma de uma conscientização e de uma série de medidas que o indivíduo tem adotado no que diz respeito à utilização de produtos naturais. Então, muitas vezes você dizer que o seu produto tem uma origem, né, na biodiversidade, isso gera também gera um valor aí de mercado para esse produto. Então, também tem toda essa questão, essa valoração que também é difícil de quantificar. Nesse contexto, então, vários países, desde a adoção da CDB, passaram a adotar legislações nacionais para buscar controlar o acesso aos seus recursos naturais. O Brasil foi um país pioneiro nesse sentido. Então, a convenção foi adotada em 1992, entrou em vigor no ano seguinte, 93. Em 95, foi apresentado o primeiro projeto de lei no Brasil para regular o acesso a recursos genéticos. Foi um projeto da então senadora Marina Silva. Mas o tema é tão complexo e tão polêmico
que, para vocês terem uma ideia, a lei brasileira sobre biodiversidade e sobre acesso a recursos genéticos só foi adotada em 2015, ou seja, muito tempo depois. Neste meio tempo, enquanto não foi possível adotar uma lei, foi adotada uma medida provisória. E durante mais de 10 anos, o que regeu o acesso a recursos genéticos no Brasil foi essa medida provisória, a medida provisória 2186. Foi sendo reeditada, mas foi basicamente essa medida que regia o acesso no Brasil. Agora, se você tem uma legislação nacional, mas existe um acesso ao recurso genético ou ao conhecimento tradicional associado, porque a legislação brasileira também previa regras para o acesso ao conhecimento tradicional associado. Se há esse acesso em desrespeito à lei, depois que esse conhecimento ou que esse recurso genético sai do país, que instrumento tem o país para fazer valer a sua legislação nacional? Nenhum. E por essa razão, então, se avaliou que seria necessário um instrumento internacional que determinasse a obrigatoriedade para os países, no caso especificamente para os países usuários, adotarem medidas internas para garantir que o recurso genético que está sendo utilizado na sua jurisdição tenha sido acessado legalmente. Essa, então, é a origem da negociação multilateral de um instrumento que viria a ser o Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios, que foi adotado em 2010. Foi uma longa batalha. E eu não vou aqui contar para vocês cada momentinho dessa batalha, porque nós precisaríamos de muitas e muitas horas para que isso pudesse acontecer. Mas o que eu vou contar para vocês, eu vou fazer aqui um resumo do que é o principal, para vocês saberem, é que essa batalha começou em 1998 e terminou em 2010. Algumas pessoas vão dizer que começou em 2002, se vocês forem ler artigos sobre isso, que infelizmente há poucos, mas tem alguma divergência sobre quando foi que começou. Eu digo que começou em 1998 porque em 1998 foi criado o primeiro painel de peritos no âmbito da convenção para se discutir a questão dos recursos genéticos. Em 2002, já estava prevista a realização da Rio+10, né? Uma outra conferência que seria para avaliar os resultados da Rio 92. A Rio+10 ocorreu em Joanesburgo, em agosto. Então, um grupo de países mega biodiversos, e nós chamamos de países mega biodiversos países que detêm grande biodiversidade, né? São os países mais ricos em biodiversidade no mundo, mas em desenvolvimento, então, assim, foram excluídos desse grupo os países desenvolvidos, e aí tem muitas crônicas interessantes, como um diplomata de um país desenvolvido que tentou entrar na reunião, assim, né, de penetra, mas o fato é que foi feita uma reunião em fevereiro de 2002, em Cancún, no México, desse grupo de países, dos quais o Brasil fazia parte, e decidiu-se, por proposta do Brasil, criar-se esse grupo institucional, instituir-se um grupo, que se chama Grupo dos Países Megadiversos Afins. Então, é um grupo de países ricos em biodiversidade, em desenvolvimento, que entendiam que era necessário a adoção de um instrumento internacional, de um regime internacional para tratar do problema da falta de implementação do terceiro objetivo da convenção, ou seja, a repartição de benefícios. Esse grupo, então, passou a atuar na Conferência de Joanesburgo para que fosse adotado um mandato negociador para esse regime internacional. E aí é interessante essas crônicas de reunião. Hoje há uma discussão sobre esse momento de pandemia, que nos permite, por exemplo, essa conferência que nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou aqui na Bélgica, vocês estão no Brasil, não sei se tem pessoas em outras partes, e tem havido reuniões multilaterais também sob esse formato. Mas esse formato não permite as negociações de corredor. E são, muitas vezes, nas negociações de corredor que
as negociações andam, né, nos foros multilaterais. E foi numa dessas conversas de corredor que um diplomata brasileiro se aproximou de um diplomata sul-africano, né, a reunião estava ocorrendo na África do Sul, e normalmente o país que cedia a reunião preside também a reunião, e disse a ele, olha, pelo andar da carruagem, a sua reunião vai ser um fracasso, porque não há nenhum resultado concreto saindo dessa reunião. E para qualquer país, sediar uma reunião que é considerado um fracasso, obviamente não é bom, né? O país quer uma manchete que diga conferência no país tal foi um êxito. E disse, olha, este mandato negociador pode vir a ser o único resultado concreto. Não temos como avaliar se foi essa conversa de corredor ou não, mas o fato é que a presidência sul-africana pressionou um pouco mais e foi adotado, então, em 2002, esse mandato negociador para o que então se chamava de um regime internacional sobre repartição de benefícios. Esse mandato foi internalizado depois no âmbito da CDB, para que essa negociação ocorresse no âmbito da CDB, mas não foi algo simples. O que se enfrentou, então, a partir de então, desde então, foi um embate bastante acirrado, em que esteve, de um lado, este grupo de países megadiversos afins, juntamente com outros países, o grupo africano, nem todos os países do grupo africano são do grupo dos países megadiversos afins, mas alguns são, alguns outros atores individualmente. Para vocês terem um pouco uma ideia, o grupo de países megadiversos afins tem México, tem Brasil, tem Índia, tem África do Sul, tem China, então, assim, é bastante diversificado. Então, de um lado, esse grupo de países que, né, queriam esse regime internacional, e, de outro lado, os países usuários dos recursos genéticos. E aí, nesse grupo, eu posso citar para vocês o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, a União Europeia como um bloco, e os Estados Unidos, que apesar de não fazer parte da convenção, também está sempre atuante, entre outros países, mas esses seriam, assim, os principais, para vocês terem uma ideia. Mesmo depois da adoção desse mandato negociador e do início das discussões na CDB, esse grupo de países usuários continuou alegando de que não haveria necessidade de um regime específico. E buscaram uma série de táticas dilatórias para que a negociação não prosseguisse. Então, por exemplo, propuseram uma tabela em que eles diziam, vamos preencher esta tabela com todos os instrumentos internacionais que já existem, vamos buscar aqui, né, verificar quais são, se há realmente, né, algum gap, alguma falha, e nós vamos discutir essa tabela, e aí nós podemos convidar especialistas para darem palestras para nós sobre o tema. Então, uma série de táticas que o Brasil e outros países foram buscando sempre evitar que fossem para frente, né, porque uma negociação, já é difícil uma negociação, já é difícil você juntar todos os países numa mesa de negociação, custa dinheiro, para ficar se gastando tempo com palestras e coisas que realmente não tinham a finalidade de que a negociação prosseguisse. O Brasil e os países megadiversos buscaram não só impedir que essas táticas dilatórias tivessem êxito, como também que a negociação andasse a partir da proposição de textos. Então, os grupos dos países megadiversos também fizeram reuniões, propuseram textos, trouxeram a pauta, né, tentaram pautar a negociação para que ela progredisse. Foi uma negociação que tratou de uma série de questões. Por exemplo, a questão do escopo temporal, ou seja, desde quando essa obrigação de repartição de benefícios tem que ser respeitada? A partir do momento que esse instrumento eventual que fosse ser adotado entrasse em vigor? Ou já desde a adoção da CDB? Ou desde sempre? Os africanos defendiam que os seus recursos naturais vinham sendo explorados desde a época da colonização e que, mesmo que tivessem sido coletados antes, se fossem utilizados hoje, porque existem, né, importantes bancos de recursos genéticos no mundo, que o GAR tem, o Smithsonian nos Estados Unidos. Então, muitos desses recursos estão lá coletados, e então, mesmo que coletados há
séculos, se fossem utilizados hoje, a repartição de benefícios seria devida. O Brasil entendia que, a partir da Convenção sobre Diversidade Biológica em 92, já havia ali, se o princípio da soberania estava ali estabelecido, se a autoridade dos países para determinar o acesso estava lá, né, no artigo 15, clara, então a obrigação já existiria desde então. Mas esse foi um dos temas bastante polêmicos. Também a discussão sobre a diferença de um acesso a um recurso genético para pesquisa científica e para finalidade comercial. Então, os cientistas diziam, não, mas se nós começarmos a criar muitas regras, nós vamos prejudicar a pesquisa científica, que não tem finalidade comercial. Mas aí existe uma outra dificuldade, como diferenciar o que é uma pesquisa científica do que é uma pesquisa comercial? E as pesquisas que começam como científicas, mas depois viram comerciais, ou uma pesquisa científica, um cientista publica a sua pesquisa, sem nenhum interesse comercial, mas depois essa pesquisa é utilizada para uma atividade comercial. A questão também do escopo espacial. Nós estamos falando de recursos genéticos só que estão ali dentro do território nacional, sob a soberania nacional, mas e os recursos genéticos que ficam além da jurisdição nacional, por exemplo, nos oceanos, nos mares, isso entra ou não entra? No final não entrou, mas também foi uma discussão. A questão toda de direitos de propriedade intelectual. Qual seria o papel dos escritórios de patente nesse contexto? O escopo material, nós estamos falando só do recurso genético em si, ou nós estamos falando também dos derivados de recursos genéticos, né? Por exemplo, uma resina, por exemplo, um aroma. Se nós estamos falando também de conhecimentos tradicionais, ou se nós estamos falando também de um tema que é bastante complicado hoje, principalmente, que é a informação de sequenciamento genético. Hoje, você não precisa mais acessar o recurso para pesquisar esse recurso. Se você tiver um sequenciamento genético, e esses sequenciamentos muitas vezes estão disponíveis na internet, você pode fazer pesquisas em cima desse sequenciamento. Então, a repartição de benefícios com o país de origem do recurso é devida ou não é devida? E isso é muito interessante porque hoje essas pesquisas todas que estão sendo feitas com as cepas de vírus são feitas a partir da informação de sequenciamento genético. Não necessariamente há o acesso à cepa do vírus especificamente. Então, depois dessa negociação toda, chegou-se a Nagoya, em 2010, na 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica. Nesses anos todos foram havendo uma série de reuniões, de grupos de trabalho, de grupos de peritos, da própria Conferência das Partes, e foi-se negociando documentos, textos, chegou-se a ter 60 páginas de textos e milhares de colchetes. Colchetes é o que em negociação multilateral se utiliza para sinalizar que não há consenso sobre aquilo. Então, toda frase, toda palavra, todo parágrafo sobre o qual não há consenso é inserido entre colchetes. Milhares de colchetes. Documentos foram jogados fora, foram feitos novos, as negociações madrugadas adentro, e chegou-se a Nagoya. Quando se chegou a Nagoya, havia muito pouca crença de que fosse possível concluir a negociação. Ainda havia muitos pontos que estavam ainda sem consenso, pontos bastante complexos, com grande polarização. E havia realmente essa avaliação de muitos que acompanhavam as negociações de que não havia como solucionar. Mas solucionou-se. E a forma de solução foi, em muitos casos, não solucionar. Então, uma série de temas e parágrafos foram excluídos e o protocolo foi silente sobre uma série dessas questões que eu mencionei para vocês. As negociações finais ocorreram, assim, realmente nas últimas 24 horas, 48 no máximo, de uma reunião de 2 semanas. Em algumas reuniões que poucos países participaram, isso gerou uma série de discussões sobre as quais eu reconstruí na minha tese, né, com entrevistas e com vários atores que participaram. Foi bastante acirrado, acusações de traição, realmente enredo de novela das 8.
Mas no final a presidência japonesa, né, como era no Japão a reunião, a presidência era japonesa, apresentou um texto que se tornou o Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. Então, vejam só, nós começamos falando de um regime internacional sobre repartição de benefícios e terminamos falando de um protocolo sobre acesso e repartição de benefícios. Então, regime internacional no início, porque ainda havia também uma discussão que houve, né, durante todos esses anos, sobre a natureza desse regime, que acabou se decidindo por um instrumento único, adotado sob a convenção, que foi um protocolo. Da mesma forma como existe o protocolo de Kyoto na Convenção do Clima, ou o protocolo de Cartagena na própria Convenção sobre Diversidade Biológica. Mas é um protocolo sobre acesso e repartição de benefícios. E por quê? Porque os países usuários disseram, bom, então tá. Então vocês querem negociar, nós vamos negociar. Mas então nós também queremos negociar o acesso. Que eles queriam inicialmente que fosse um acesso livre. E assim é a negociação, né? A gente tem o vermelho, o amarelo, e a gente tenta chegar no laranja. E o próprio Brasil mesmo avaliou que, bom, sem acesso não há benefício a ser repartido. E aceitou-se negociar também o acesso. O Protocolo de Nagoya é um instrumento que acabou determinando uma série de, digamos, padrões mínimos relativos ao acesso, ou seja, uma série de regras que cada país deveria adotar na sua legislação sobre acesso. Então, por exemplo, o designar uma autoridade nacional ser responsável pelo tema, uma série de medidas que poderia se dizer que seriam para facilitar o acesso. No caso do Brasil, isso não é um grande problema, porque o Brasil já tinha uma legislação, né, como eu mencionei, a medida provisória 2186, que já estabelecia a autoridade nacional, uma série de regras, a emissão de um certificado, por exemplo, né, o protocolo prevê que, quando o acesso seja feito de maneira legal, seja emitido um certificado, para que aquele que acessou tenha uma comprovação de que o acesso foi legal. O Brasil já tinha um processo, inclusive o Brasil tinha um conselho, né, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que analisava os pedidos de acesso e emitia uma autorização de acesso que poderia se converter nessa comprovação. E então, o protocolo estabelece essas regras, mas também estabelece uma série de medidas que os países usuários precisam adotar de maneira a verificar se o acesso foi legal. E aí, você pode dizer, bom, então tá, então foi adotado um instrumento que atendeu ao interesse de todos, isso não existe, né? Nunca todos ficam felizes. Uma negociação em que é necessário consenso, isso é bastante importante também citar. No âmbito da convenção, as decisões são tomadas por consenso. Então, se um país não quisesse, não tinha. Então, para se alcançar o consenso, todo mundo tem que, de alguma maneira, ceder em alguns pontos, e o Brasil realmente cedeu em alguns pontos, alguns menos importantes, alguns um pouco mais, mas chegou-se a um instrumento que o Brasil, então, considerou que era um instrumento aceitável e que atendia ali alguns interesses, os principais interesses do país. Então, em outubro de 2010, o protocolo foi adotado. Em fevereiro de 2011, foi aberto para assinatura. O Brasil, rapidamente, foi um dos primeiros países, junto com a Colômbia, assinou o protocolo. Em junho de 2012, porque esse processo todo leva um tempo, enviou ao Congresso Nacional. Junho de 2012. Hoje nós estamos em novembro de 2020 e o Brasil ainda não ratificou o protocolo de Nagoya. Eu não sei se todos sabem a diferença entre assinatura e ratificação, mas o país só passa a estar obrigado internacionalmente depois que ratifica o instrumento. E vocês poderiam me dizer assim, bom, mas por que tanto tempo? É normal? É comum isso? Que o Congresso Nacional demore tanto para um processo de ratificação? E, na verdade, não, né? Até uma tese de um colega meu que fez uma avaliação de quanto tempo costumam tramitar no Congresso Nacional os instrumentos internacionais, e a média de 2 anos. Quando existe um interesse, por exemplo,
no caso do protocolo de Quioto, que foi adotado sob a Convenção do Clima, e o protocolo de Cartagena, que é sobre biossegurança, ambos tramitaram no Congresso Nacional em 4 meses. Então, vocês vão me perguntar, bom, mas por que então? O que tem nesse protocolo de Nagoya que não permitiu que o Congresso Nacional aprovasse nesses anos todos? Existe uma questão interna bastante complexa. Só para deixar claro, o Congresso Nacional acabou aprovando o protocolo de Nagoya agora em junho. Em junho ele foi aprovado, né? Mas de 2012 até 2020. A medida provisória 2186 trouxe muitas dificuldades no Brasil. Até porque o Brasil foi um país pioneiro, né, tudo era tentativa e erro. Houve muitas evoluções na discussão de como regular o acesso. Então, a burocracia foi era muito grande. As empresas tiveram muita dificuldade de compreensão das regras, que realmente eu mesmo fui representante do Itamaraty no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, e era realmente bastante complexo compreender as regras. O que eleva os custos também, né, para as empresas. Para vocês terem uma ideia, durante os 10 anos que a medida provisória 2186 esteve em vigor, a quantidade de solicitações de pedidos de propriedade intelectual no Brasil, relacionados à biodiversidade brasileira, caiu 70%, dada essa dificuldade realmente que havia em relação à pesquisa. Com o tempo, essas dificuldades foram sendo sanadas, mas isso provocou, no Brasil, em primeiro lugar, durante o processo negociador, uma grande dificuldade de encontrar consensos internos para definir a posição brasileira. Então, às vezes eu dizia que era mais difícil a negociação interna do Brasil do que a negociação com outros países. Porque o Brasil, exatamente como eu mencionei no começo da palestra, por ser um país usuário e provedor ao mesmo tempo, tem diferentes interesses. Então, você tem no Brasil as comunidades locais e comunidades indígenas, você tem o setor privado, você tem o setor acadêmico de pesquisa. Então, existem diversos setores com distintos interesses. E que tornou necessária uma articulação interna, que durante a negociação levou à necessidade, muitas vezes, de intervenção da Casa Civil, né, para que a Casa Civil pudesse arbitrar e auxiliar no consenso, mas acabou-se logrando esse consenso para o protocolo de Nagoya. Mas teve um setor, especificamente, que continuou tendo reticências e preocupações em relação ao protocolo de Nagoya, que foi o setor agrícola. Bom, por que isso? Porque, no caso dos recursos que chamamos de fitogenéticos para alimentação e agricultura, o Brasil é usuário. Para que vocês tenham uma ideia, entre 81% e 94% daquilo que o brasileiro consome de alimentação e na agricultura, são de origem exógena, ou seja, não são originariamente do Brasil. O nosso arroz e feijão de todo dia, a soja, a laranja, o café, nada disso é originalmente brasileiro. Mas essa não é uma característica só do Brasil. Todos os países são interdependentes no que diz respeito aos recursos para alimentação e agricultura. Nenhum país é autossuficiente, e realmente isso levou à adoção, já antes do protocolo de Nagoya, de um tratado específico sobre os recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura, né, o Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura, o TIRFA, que estabelece um sistema específico de acesso e repartição de benefícios para esses recursos. E aí, por quê, né? Então, nesse contexto, vamos entender um pouco as reticências do setor agrícola. Uma parte importante dessas reticências foram originadas de informações equivocadas. Acreditava-se que o protocolo de Nagoya estabeleceria porcentagens, chegaram a sair artigos na imprensa dizendo que, bom, cada vez que a gente exportar soja, a gente vai ter que pagar 1% dos lucros para a China, e o protocolo de Nagoya não fala disso.
né? Isso é, na verdade, um dos problemas atuais que a gente enfrenta, que são as fake news, né? Então, as pessoas começam a reproduzir uma série de ideias que surgiram de algum lugar. Eu até investiguei na minha tese de onde surgiu essa história do 1%, descobri de onde surgiu, e a pessoa que tinha escrito um papel sobre isso falava, mas não é disso que eu estava falando, interpretaram errado e usaram equivocadamente o meu papel, mas, bom, o fato é que desconstruir é mais difícil do que divulgar uma informação. Essas reticências foram sendo desconstruídas. Hoje, tanto a CNI, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, a AproSoja, a Associação de Produtores de Soja, a Abramilho, a Associação Brasileira de Produtores de Milho, todos eles passaram a se manifestar favoravelmente à ratificação do protocolo, o que permitiu, então, que em junho agora último, após muitas reuniões dessas associações, o Ministério da Agricultura, né, o Ministério da Agricultura que buscava que não fosse ratificado, porque entendia que esse era o interesse do setor que ele representava. Depois de muita discussão, finalmente houve acordo e o Congresso Nacional aprovou a ratificação. Agora é necessário, e bom, nesse meio tempo, né, no início, logo depois que o Protocolo de Nagoya foi adotado, uma das discussões internas era de que o Brasil precisava de uma nova lei, não podia continuar com aquela medida provisória. Então, se negociou também uma série de projetos de lei, uma série de discussões bastante acirradas, mas em 2015 foi adotada a Lei 13.123, que regula o acesso à biodiversidade e a repartição de benefícios no Brasil. Bom, e agora em que ponto estamos? Agora, falta que o Brasil ratifique, então ainda faltam umas medidas no âmbito do Executivo, para que o Brasil ratifique, de fato, o Protocolo de Nagoya e possa atuar nas negociações agora, pós-adoção de protocolo, ou seja, nas discussões de implementação do protocolo, como parte. Nós temos ido como observadores. Como observadores, você escuta, pode até falar alguma coisa lá no final, mas não tem voz e voto na discussão. O protocolo hoje tem 129 partes. 128 países e mais da União Europeia. São parte do protocolo o Japão, a China, a Argentina, a União Europeia como um todo, muitos países usuários e provedores de recursos genéticos, a Índia. A reunião, a seguinte reunião da Conferência das Partes do protocolo, estava prevista para outubro agora passado, mas não aconteceu, né, pelas razões óbvias, pela pandemia, e foi adiada, está prevista para maio do ano que vem. Para que o Brasil possa participar ativamente como parte, temos que ratificar até 90 dias antes da reunião, ou seja, não tem muito tempo. E por quê? Por que o Brasil devia participar dessa reunião como parte? Porque o sistema do protocolo está em funcionamento. É uma realidade. Não adianta a gente dizer, bom, eu não quero aprender a falar inglês, mas todo mundo nessa sala está falando inglês. Não tem como você não aprender inglês. É isso que está acontecendo hoje, né? O mundo, assim, todos os países estão adotando medidas, o sistema está em funcionamento. O Brasil vai, de uma maneira ou de outra, vai ser afetado. Como parte, a gente pode discutir uma série de questões que, como eu disse, o protocolo acabou sendo silente, o protocolo foi genérico, não definiu, e agora as decisões adotadas nessas reuniões vão definir. E aí o Brasil precisa estar para garantir que os seus interesses, que a sua interpretação do que está no protocolo prevaleça. Então, essa é a minha posição, é a posição que eu venho defendendo, e é a posição que o Brasil agora, aparentemente, né, tá seguindo. Eu acho que oportunidades como essa aqui, como palestras, eventos que a gente participa, são extremamente importantes, porque eu acho que, por ser um tema que afeta diversos setores, e no caso, por exemplo, dos advogados, já existem advogados especializados em acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. Hoje é um campo do direito, e nesse contexto, então, internacional, muitos, por exemplo, pesquisadores ou empresas estrangeiras que queiram fazer acesso à biodiversidade brasileira vão necessitar de conhecimento da legislação brasileira. Mas não dá para separar.
o internacional do nacional, porque um tem efeito no outro. Então, eu acho importante esse diálogo entre o internacional, o multilateral e o nacional. Eu acho que a riqueza da biodiversidade brasileira é um potencial que tem que ser reconhecido, é um elemento de poder real que o Brasil tem, a biodiversidade que o Brasil detém, né, que ainda, como eu disse, tem um potencial, inclusive, ainda desconhecido, e eu acho que é um recurso que tem que ser valorizado como estratégico para o desenvolvimento nacional. Eu acho que era isso, mais ou menos, que eu queria passar, assim, para dar um tempinho, se alguém quiser fazer perguntas, comentar alguma coisa. Eu estou aberta aqui a qualquer dúvida, questionamentos, críticas. Quem discorda também acha que o Brasil não tem que ratificar, também fica à vontade. E é isso. Obrigada. Muito bem. Nós que agradecemos demais sua exposição, que foi muito clara e, ao mesmo tempo, também muito empolgante, porque são os interesses brasileiros em negociação no mundo e os outros países se articulando para isso também. É exatamente isso que, nessa nossa agenda de pesquisa aqui, a gente tenta mapear. Como construir a disciplina jurídica do desenvolvimento nacional. Então, certamente foi muito útil para todos nós aqui, Adriana. E eu abro para a pergunta dos nossos amigos aqui, todos os que estão aí nos acompanhando aqui nesse privilegiadíssimo encontro. E aí, meus caros, quais são suas perguntas? Rafael, pode ir lá. Professora Adriana, primeiramente, parabéns, né? Foi uma ótima fala. É muito bom sempre ouvir pessoas que têm o debate acadêmico, mas também o debate prático, né? Conhecer como foi a trajetória da negociação foi muito importante. Eu tenho uma pergunta assim, relacionada à própria disciplina. A gente trabalha com desenvolvimento, planejamento do Estado brasileiro. Eu fiquei com a curiosidade, como é que o Estado brasileiro, não vou falar nem só do executivo, né, mas principalmente do executivo, está tratando, se tem algum órgão específico, ou se tem alguma política específica para pensar recursos genéticos, biodiversidade e desenvolvimento, pensar iniciativas, puxar esse planejamento, fazer essa articulação com empresas, algo nesse sentido. Tá bom. Quem é responsável pelo tema né, dentro da estrutura do Estado brasileiro é o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente existem planos, né, existe um Plano Nacional de Biodiversidade, existem metas, e existe toda uma linha que é a de conservação e uso sustentável, e no campo do uso sustentável, que é onde o Brasil dá mais ênfase, né, mais do que na conservação, o Brasil dá mais ênfase para o uso sustentável. Exatamente a partir da percepção de que nós não queremos jardins botânicos no Brasil, né? Nós não queremos cercar a floresta, porque existem populações, existem comunidades que vivem ou da floresta ou que dependem da floresta. Né? Então, existem uma série de projetos no Brasil bastante interessantes de uso sustentável e de apoio. A Embrapa, por exemplo, tem alguns projetos interessantes, inclusive de recuperação de cultivos de comunidades indígenas que foram perdidos, né? Existe um problema hoje no mundo de diminuição da variabilidade genética dos cultivos por causa das monoculturas. E a Embrapa tem uns projetos bastante interessantes, por exemplo, tem um com os craôs, de recuperação desses cultivos, e na verdade é de mão dupla, né? Porque é de recuperação e devolução desses cultivos para as comunidades, e ao mesmo tempo de aprender com essas comunidades as formas que se chamariam de primitivas, mas que, na verdade, muitas vezes tem uma tecnologia tradicional muito importante de melhoria, né, de como se fazia o melhoramento. Né? Melhoramento não é só no laboratório, existe todo um trabalho de melhoramento de espécies que é feito pelas próprias comunidades indígenas tradicionais, né, com a agricultura. Então, a Embrapa tem se você tiver curiosidade, você entrar na página da Embrapa, tem umas coisas bastante interessantes. Então, o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério da Agricultura mais nesse campo, né? Mas o foco principal, realmente, é no Ministério do Meio Ambiente. Mas eu acho, assim, a CNI tem algumas coisas interessantes, a Confederação Nacional da Indústria,
eles têm um setor que trabalha com biodiversidade, até no sentido de valorização. Existem umas discussões sobre certificação também, né, de produtos que tenham origem num acesso legal com repartição de benefícios, porque a ideia toda da repartição de benefícios é a de valorizar a floresta em pé. Porque se você tem um valor, aquilo, sem destruir, é muito utópico pensar que as pessoas vão conservar simplesmente porque, olha, precisa, porque é bom para o planeta. É necessário também valorizar aquele recurso em pé. E aí, nesse sentido, também tem uma ênfase, digamos assim, na valorização do conhecimento tradicional e da biodiversidade como recurso do qual você pode receber benefícios. Nós temos inscrita a professora Denise Vitali, que está com a mão levantada. A professora Denise é professora hoje da Federal da Bahia, também estudou aqui na São Francisco conosco, da mesmíssima turma, colega da Adriana, minha colega de classe também, amiga nossa há muito tempo e, principalmente, uma pesquisadora de políticas públicas. O doutorado dela foi sobre a organização da democracia no Brasil. Então, desde lá, ela vem pensando a qualidade da nossa democracia, então é uma honra muito grande, professora Denise, tê-la aqui hoje para discutirmos com a Adriana. Obrigada, Alessandro, obrigada, Adriana, pela palestra fantástica. Para mim é uma grande felicidade estar aqui, né? Voltando virtualmente às arcadas, onde eu pude ficar 10 anos da minha vida, entre graduação e doutorado, né? Então, assim, agradeço muito a oportunidade. Acho que essa pandemia permite, né, que a gente faça isso mais vezes, né? É um lado positivo. Então, sugiro que a gente continue essas iniciativas de integração entre as várias universidades do Brasil. E eu tenho trabalhado agora com a questão socioambiental e mais ligada a gênero, né? E queria fazer 2 perguntas para a Adriana, que eu acho que ajudam a gente a entender essa dinâmica toda, né? Então, a primeira, eu queria saber se no protocolo de Nagoya foi dada uma atenção específica à questão de gênero, né? Aonde que ela aparece ali, porque eu estou fazendo parte de uma rede de pesquisa sobre gênero e mudança climática, né? Até junto com uma colega nossa também da São Francisco, a Marta Machado, que me convidou para essa rede. É uma rede de pesquisadores em direito, principalmente, mas com muita interface com antropologia, com sociologia, né? E essa intersecção gênero-clima, ela ganhou uma agenda mais clara. Eu queria entender por que no âmbito da biodiversidade, se ela existe, e em que medida, e por que a agenda de clima acabou ganhando essa projeção maior em relação à da biodiversidade, né? Se no clima a ideia da floresta em pé é fundamental, e como é que as duas estão convergindo hoje, né? Enfim, de repente a biodiversidade está sendo mais puxada para o clima, ou não, ela também tem ganhado, de 2010 para cá, né? Se ela tem ganhado força do mesmo jeito, ou ela está mais, um pouco essa, é isso. Sim. Bom, o protocolo especificamente não menciona gênero, mas decisões que vêm sendo adotadas no âmbito do protocolo e no âmbito da convenção, sim. Existe um reconhecimento do papel da mulher na questão da conservação e do sustentável da biodiversidade e no conhecimento tradicional, né? Existe uma grande parte do conhecimento tradicional de utilização da biodiversidade que é detido por mulheres. Inclusive, isso é uma das questões complexas quando se trata de acesso ao conhecimento tradicional, porque parte desse conhecimento é vinculado a cosmogonias ou a configurações, né, sociais, de cada sociedade, que muitas vezes vinculam esse conhecimento ao gênero, né? É um conhecimento das mulheres. E no momento em que você tem um acesso a esse conhecimento
e, por exemplo, você coloca em um livro, você publiciza, existe uma discussão complexa, bastante complexa, sobre esse acesso, muitas vezes a dessacralização desse conhecimento, mas é toda uma outra discussão que eu acho super interessante, mas que não entrou no protocolo, né? É uma discussão mais das legislações nacionais. E existe, no âmbito da convenção, né, ao mesmo tempo que estava se negociando o protocolo, que acabou sendo o protocolo de Nagoya, também estava se negociando um plano estratégico, que era um plano estratégico 2010-2020 da convenção, e agora, nesse momento, está se negociando o plano estratégico pós-2020. Isso é um dos problemas de não ter havido a reunião da Conferência das Partes agora em outubro, porque uma das pautas da conferência era a adoção do plano, né, porque nós já estamos terminando 2020. E como não houve como fazer a reunião, está ocorrendo agora uma reunião extraordinária, online, da Conferência das Partes, mas não se pôde concluir, então está se tentando de forma online concluir a negociação desse plano estratégico. No plano estratégico, tanto do de 2010 quanto nas discussões do de 2020, existe menções ao gênero. Mas é que a questão de gênero enfrenta resistências, e uma das dificuldades que existe é que muitas vezes, quando se inclui a questão de gênero, eu não tenho dificuldades, né, só para deixar claro, não é uma dificuldade minha, existem dificuldades de alguns países, muitas vezes existe uma polarização da discussão sobre gênero e perde-se o foco da finalidade daquela decisão, que é a biodiversidade. Isso não somente no campo da biodiversidade, né, existe essa questão em vários foros, né, na discussão de decisões sobre saúde, né, que hoje é um dos temas que estão mais em voga. Eu acabei nem falando muito na minha palestra sobre a questão dos patógenos, que são os vírus, né, mas que hoje é uma questão bastante complicada. Por que a clima ganhou mais repercussão do que a biodiversidade? Isso acho que podia até ser um tema, se alguém tiver interesse de fazer uma tese sobre isso, seria interessante. Eu acho que tem a ver com alguns pontos, assim. Um deles é de que, já quando foi adotado o protocolo de Kyoto sobre a Convenção do Clima, foram adotadas metas em Kyoto, e metas para os países desenvolvidos, e não para os países em desenvolvimento. E desde então, existe uma grande pressão para que os países em desenvolvimento também aceitassem metas. Acabou havendo o Acordo de Paris, existem metas que são voluntárias, que o Brasil, inclusive, tem as suas. E na biodiversidade não havia haviam metas indicativas, mas não metas obrigatórias de cumprimento. E a questão do clima, até por causa da questão dos desastres naturais, a questão dos países insulares, por exemplo, que vêm, né, sob a possibilidade de catástrofes naturais por causa da mudança do clima, a questão dos oceanos, todos esses aspectos, a atenção dos cientistas, tudo isso acabou provocando uma atenção maior à Convenção do Clima. E até por causa de um equívoco que eu brinco às vezes, que as pessoas acham que biodiversidade é plantinhas e bichinhos, dessa maneira diminutiva mesmo, assim, vai discutir tartarugas, vai discutir, e na verdade é muito mais complexo que isso, né, como eu estava mostrando aqui, tem questões comerciais, tem questões de propriedade intelectual, tem uma série de questões que são relacionadas com biodiversidade. Mas, assim, as discussões elas não têm, talvez, tanta repercussão na imprensa, mas os países dão bastante importância para elas, as delegações são bastante numerosas. No caso do Brasil, no início das discussões, lá, a primeira reunião que eu fui, 2005, se eu não me engano, tinha dois representantes do Ministério do Meio Ambiente, um do Ministério da Agricultura, era tipo 3 pessoas. Na Nagoya, eram 160 pessoas. Tinham representantes da Natura, da CNI, da ABIN, dos ministérios de maneira geral, de empresas, de universidades, de governos municipais. Então, assim, existe muito interesse, é apenas que não há tanta repercussão
concordo plenamente, assim, existe muito mais repercussão para questões climáticas do que, talvez porque não existe uma Greta da biodiversidade, talvez se tivéssemos uma Greta da biodiversidade também, mas é algo interessante, assim, alguém poderia escrever um artigo sobre isso, ia ser interessante. Professora Denise ainda está com a mão levantada aqui, não? Tá. Mais alguém, meus caros? Mais outra pergunta aí? Eu poderia fazer uma pergunta? Claro. Certo. Queria agradecer de novo, novamente, pela apresentação, foi incrível. Eu gostaria de perguntar sobre a participação desses atores nas negociações, tendo visto o aumento do interesse, né? E eu queria saber de você, mais ou menos como você enxergou, a partir da sua experiência, e, enfim, estudo, como que tem sido a participação de povos originários brasileiros nas negociações sobre recursos genéticos, e se, enfim, a perspectiva, os interesses deles foram contemplados e materializados de alguma forma, certo? E como que anda essa participação hoje? Muito importante sua pergunta. Bom, isso. Saber se você tinha terminado. É muito importante sua pergunta. Representantes dos povos originários brasileiros integraram as delegações brasileiras sempre. A delegação brasileira sempre foi aberta à participação. E aí, sim, nas reuniões, nas conferências da CDB, existem duas formas de participação. Pode-se participar como membro da delegação brasileira, né, que tem lá o crachá de parte, ou como representante de setores específicos, né? Então, é possível participar como representante do setor acadêmico, representante do setor privado, ou como representante de povos indígenas ou comunidades locais. Inclusive, ou comunidades locais foi uma iniciativa brasileira, foi uma proposição brasileira, na 8ª Conferência das Partes da Convenção, que ocorreu em Curitiba, em 2006, por ser no Brasil, né? Na época, a ministra do Meio Ambiente, que era a Marina Silva, trouxe também, né, apoiou que as comunidades locais também tivessem uma representação. No âmbito da CDB, existe um foro, que é o Foro Indígena Internacional da Biodiversidade, que é formado por indígenas de vários países do mundo que defendem ali os seus interesses. Existe uma questão com esse foro, os representantes indígenas brasileiros muitas vezes reclamaram que não se sentiam contemplados por esse foro, porque esse foro era dominado por representantes indígenas de países em desenvolvimento, então indígenas canadenses, indígenas noruegueses, que têm uma realidade muito diferente da realidade brasileira, né? Interesses que realmente, os brasileiros realmente não se sentiam contemplados pelas posições defendidas no foro. Então, muitas vezes, mesmo que não tivessem dentro da delegação brasileira, nós fazíamos reuniões periódicas com esses representantes que estavam nas reuniões, credenciados como representantes indígenas, para escutá-los e trazer as suas questões para as posições brasileiras. E aí é muito importante, assim, dizer que o Brasil defendeu, desde o início das negociações, que os conhecimentos tradicionais associados fossem incluídos no escopo do protocolo, exatamente para protegê-los. E isso foi uma das grandes vitórias do Brasil no protocolo, foi a inclusão dos conhecimentos tradicionais no escopo. Então, estão lá os conhecimentos tradicionais. A participação foi uma participação que foi ganhando, digamos assim, qualidade no decorrer da negociação. Não só em relação aos povos indígenas, mas de maneira geral, né? No início, muitas vezes, os representantes dos povos originários vinham às nossas reuniões de coordenação interna, né, do Itamaraty, para definir a posição brasileira, com pleitos, por exemplo, em relação à demarcação de terras, né, porque eram os pleitos que eles tinham naquele momento, mas que não se relacionavam com a negociação que estava em curso. Mas, aos poucos, cada vez mais foram se qualificando, inclusive, existe o INBRAP, Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual Indígena, que participou muito. Tem a Fernanda Caingang, que tem, acho que mestrado, não sei se doutorado, nessa questão de propriedade intelectual indígena. Ela integrou delegações brasileiras, participou muito, e dentro foi se criando realmente uma participação qualificada de representantes desses povos
em delegações brasileiras e nas discussões internas. Então, mas eu acho que a principal conquista foi essa, né, que o Brasil defendeu, conseguiu que, inclusive, o grupo dos países megadiversos afins encampassem esse pleito brasileiro de inclusão dos conhecimentos tradicionais associados no escopo, e isso foi um dos êxitos, que eu considero um dos maiores êxitos do Brasil. Tá certo, obrigado. Mais alguém, meus caros? Mais alguma pergunta aí? Então, enquanto nossos amigos pensam nas suas perguntas, eu vou fazer a mão, João Pedro. Ah, é? Quem pode fazer a pergunta, João Pedro? Oi, bom dia, todo mundo. Bom dia, professora. Eu gostaria de perguntar qual razão os Estados Unidos não ratificou aquele acordo que a senhora disse no começo da apresentação. E, além disso, uma outra pergunta também, qual é o mecanismo repressivo desses tratados caso algum país transgrida? Por exemplo, uma empresa norte-americana, usando de materiais genéticos brasileiros, descobre uma cura para uma doença que tem lucros bilionários. E como fica a reparação disso? Obrigado. Obrigado, João Pedro, pela pergunta. Então, como eu mencionei, né, a ideia de uma convenção sobre biodiversidade surgiu de países que não se suspeitaria, né, hoje que teriam essa proposta, que foram os Estados Unidos, a então União Soviética, países escandinavos e os Países Baixos. Mas essa proposta era de uma convenção preservacionista, né, de uma convenção que estabelecesse apenas metas e objetivos e regras de conservação. Como no decorrer da negociação, o que resultou, né, o documento que resultou, a Convenção sobre Diversidade Biológica, não é um instrumento com esse caráter, né, é um instrumento que menciona a conservação, mas também o uso sustentável e a repartição de benefícios, os Estados Unidos, naquele momento, considerou que não era um instrumento de seu interesse, e mesmo antes da abertura para assinaturas, já anunciou que não assinaria. Depois, os anos foram passando e houve, num determinado momento, uma das administrações norte-americanas, um dos governos norte-americanos, que assinou a convenção, enviou para o Congresso norte-americano para que houvesse a ratificação, chegou a andar um pouco isso, mas aí houve eleições, havia uma maioria democrata, passou a se haver uma maioria republicana, e o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso norte-americano era um dos principais opositores à ratificação da convenção, então o processo de ratificação não andou. E a principal questão para os Estados Unidos é a questão de propriedade intelectual. Né? Eles consideram que a convenção não garante os direitos de propriedade intelectual, e por isso não quiseram ratificar. E aí se vincula com a sua segunda pergunta, né, sobre a questão dos mecanismos. Os mecanismos de maneira mais específica, os mecanismos de sanção para o descumprimento ainda não foram definidos, e isso é mais uma razão pelas quais eu acho que o Brasil deveria ratificar e participar das reuniões das partes do protocolo, porque ainda serão definidas as regras de sanção. O que o protocolo estabelece são, mecanismos de verificação. Então, se criou uma cadeia, que a gente chama de cadeia de cumprimento. Então, o usuário, né, a empresa usuária, no momento de utilização, por exemplo, cada país é obrigado, cada país que é parte do protocolo, a estabelecer checkpoints, pontos de controle dentro do seu território, que podem ser, por exemplo, um escritório de patente. Então, no momento em que uma empresa que desenvolveu um medicamento, né, para usar um exemplo, apresentar o pedido de patente, ele vai ter que apresentar o certificado internacional de cumprimento, que é um documento que é expedido pelo país de origem. Então, no momento que o Brasil, por exemplo, confere uma autorização de acesso para um recurso genético,
o Brasil insere num sistema que já está em funcionamento, né, que é um sistema online, esse certificado. E aí, esse escritório de patente no país usuário tem que checar se aquele recurso foi acessado de maneira legal no país de origem. Esse ponto de controle pode ser também, por exemplo, uma instituição de pesquisa, que vai conceder uma bolsa, ou que vai publicar um estudo. Então, também tem que verificar esse controle. Então, a cadeia de cumprimento já foi estabelecida, e os países têm indicado quais são os seus pontos de controle, e isso está tudo, se vocês entrarem na página da Convenção sobre Diversidade Biológica, e entrar no Protocolo de Nagoya, e entrar no Clearing House Mechanism, né, mecanismo de transparência, digamos assim, lá tem a legislação de cada país, quantos certificados cada país emitiu, e toda essa cadeia de cumprimento é muito simples nesse sentido, né, porque hoje com a tecnologia se pode acessar online. Mas muitos países, por exemplo, não querem que seus escritórios de propriedade intelectual, por exemplo, sejam pontos de controle, né? Porque propriedade intelectual realmente é um dos temas mais contenciosos nesse contexto. Mas então é isso, existe essa cadeia de cumprimento que o protocolo estabelece, mas a sanção, caso o país não implemente essa cadeia de cumprimento, isso ainda vai ser discutido. Mais alguém, meus caros? Mais alguma pergunta? Enquanto nós vamos pensando aqui, eu tenho uma pergunta. No comecinho, né, Adriana, você falou que a mega biodiversidade brasileira ela é estratégica, né, para um projeto de desenvolvimento nacional, ainda mais porque ela pode ser vista também como uma expressão do poder brasileiro, né? Porque, de fato, ela é um recurso muito valioso e muito raro, porque são poucos os países mega biodiversos e é só o país mais mega biodiverso, que somos nós, né? E a prova, ao longo da sua exposição, de que isso, ao meu ver, é muito verdade, foi toda a sua narrativa sobre a luta dos países não megabiodiversos para o acesso. Então, eles empreenderam uma verdadeira batalha para poder acessar esses recursos que a eles importam, né? Então, assim, nessa verdadeira disputa pelo poder mundial, você narrou agora a posição dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que seria muito interessante também a gente entender a posição da China. Hoje em dia, qualquer movimentação da China é uma movimentação de importância mundial. Então, eu acho que é essa explicação que eu queria ouvir da sua reflexão. Obrigada pela pergunta, porque, de fato, a China é um ator muito importante. A China é parte do grupo dos países megadiversos afins. E a China é o país de origem da soja, que né, um recurso extremamente importante para as exportações brasileiras. E é uma das razões pelas quais o setor agrícola tinha reticências em relação ao protocolo de Nagoya, né, a preocupação com recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura de uma maneira geral, mas sempre o exemplo da soja surgia como, né, o mais importante. A China é parte do protocolo de Nagoya. E então, está inserida nesse sistema. E aí essa pergunta é importante porque quando às vezes se defende, o Brasil não deveria ratificar o protocolo, né, para que ratificar isso? Um dos exemplos que eu uso é exatamente o da China. A China é parte do protocolo. A China tem legislação sobre acesso a recursos genéticos. Mesmo que o Brasil não ratificasse o protocolo, e aí se poderia dizer, bom, o Brasil não ratificou, então o Estado brasileiro não é obrigado a estabelecer medidas para garantir que seus usuários respeitem as regras de acesso do país de origem. Mas assim, o que nós estamos falando então? Que o Brasil, empresas brasileiras, ou a Embrapa, por exemplo, que é um grande usuário, né, de recursos genéticos da soja, vão à China e vão biopiratar, né, o recurso genético chinês? Não há como acessar os recursos genéticos da soja
na China sem respeito à legislação chinesa, sem cooperação, sem acordos de cooperação. E aí é muito importante também, quando se fala em repartição de benefícios, muitas vezes as pessoas pensam em dinheiro, mas benefícios aqui têm que ser entendidos de maneira ampla. O protocolo de Nagoya prevê que uma série de possibilidades de benefícios. Transferência de tecnologia, por exemplo, é um benefício. Cooperação é um benefício. E o que já se está fazendo são acordos de cooperação, por exemplo, entre a Embrapa e a homóloga chinesa que trabalha com recursos genéticos, né, de transferência de material. Também é importante dizer, por exemplo, que a maior parte dos recursos que são acessados pela Embrapa, de soja, não são acessados na China, são acessados de bancos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm grandes bancos de recursos fitogenéticos e de recursos genéticos de maneira geral. O que não tira a importância da China como ator nesse cenário, mas só para explicar porque muitas vezes as concepções são equivocadas, né, quando se discute essa questão de benefícios. Então, assim, a China apoia, inclusive que, aí é uma discussão sobre a qual eu não tive a oportunidade, até é bom que eu tenha a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, que é o fato de que não está claro, ou melhor, o que está claro? Está claro que o Protocolo de Nagoya tem um artigo que diz que quando um recurso genético estiver sob o escopo de um instrumento internacional mais específico, este instrumento mais específico prevalece. Ou seja, no caso dos recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura, existe o Tratado Internacional para isso, que é o TIRFA. E aí há uma discussão sobre o que do Protocolo de Nagoya é aplicável e o que não é, já que existe esse sistema do TIRFA. E aí, como é que eu vou... Isso vale também no que diz respeito aos recursos, os patógenos, que são os recursos, são os vírus, né, as cepas de vírus. Existe um instrumento específico no âmbito da OMS sobre compartilhamento de cepas virais, mas ainda não foi definido no âmbito do Protocolo de Nagoya se este instrumento é ou não um instrumento específico no que diz respeito ao Protocolo de Nagoya. Então, essas discussões são discussões que vão acontecer nessas próximas reuniões da conferência, da reunião das partes do Protocolo de Nagoya. Mas o mais importante no que diz respeito à China, para mim, é que a China ratificou o protocolo. Então, a China está com a disposição de implementá-lo, porque senão não teria por que ratificar. E se a China está, e a China é importante para o Brasil, estar fora tirará do Brasil a oportunidade de estar ali ao lado ou contra a China, seja qual for a posição, mas num pé de igualdade na negociação. Muito bem. Dana levantou a mão. Oi, opa, tudo bom, gente? Boa tarde, né? Queria primeiro parabenizar a Adriana, o professor Sandro. Essa é uma matéria completamente nova para mim, mas eu estou aprendendo muito aqui hoje. E eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar para a Adriana o seguinte: eu entendo que essas negociações e toda essa atividade é capitaneada pela União, né, pelo Ministério das Relações Exteriores e os outros órgãos. Mas até que ponto os governos estaduais, os entes subnacionais, né, então, especificamente estados, podem participar e até que ponto eles poderiam ou deveriam ou efetivamente participam disso, porque isso acaba sendo uma matéria de interesse para o Estado também, porque a gente tem os biomas, os recursos que estão, no fundo, eles estão nos estados que têm a parte ambiental, de preservação. Então, eu queria saber como que se dá essa relação, como que a participação dos estados em todas essas negociações, e isso que vocês estão conversando, que eu estou achando fascinante. Só para, antes da Adriana responder, a Dana também é da nossa turma lá da São Francisco, estamos muito honrados por tê-la aqui, Dana. Muito obrigada.
Eu que estou honrada de poder participar. Olá, Dona, faz tempo que a gente não se vê, muito bom te ver. Então, nas conferências das partes da convenção, eu sempre vi a presença de representantes de municípios e de governos de estado. Infelizmente, nem sempre a presença, assim, estar incluído na lista de delegação significa uma participação efetiva, né? Existem muitas pessoas que a gente vê na carta credencial, mas isso, gente, para vocês terem uma ideia, isso é o que nós mães todas estamos passando na pandemia. Nossos filhos aparecem, os meus já apareceram aqui 2 vezes também, é normal. Então, estão presentes nas reuniões, assistem às reuniões, mas não necessariamente têm uma participação efetiva nas discussões. Foi muito raro nesse processo todo a presença de representantes de municípios ou de governos de estado nas discussões mais substantivas mesmo, né? Eu realmente não vi muito. E eu concordo com você que é importante, né? Eu defendo isso muito, assim, que esse diálogo com as entidades, né, com os governos, com o setor privado, com o setor acadêmico, né, com as universidades, eu acho isso muito importante porque, né, como eu mencionei agora há pouco, tem impacto, você tem toda a razão, tem um impacto interno no Brasil que é inegável, né, eu acho que existe o interno influencia o externo e o externo influencia o interno, né, e principalmente nas decisões que são adotadas no âmbito da convenção, né, se adotam decisões, por exemplo, sobre áreas protegidas, e que depois têm que ser implementadas nacionalmente no Brasil. E vão ser implementadas não só pelo governo federal, vão ser implementadas por cada um, né, dos atores. Então, eu acho que é super importante que haja esse diálogo. Antes existia a CONABIO, né, a Comissão Nacional da Biodiversidade, que discutia a implementação nacional da CDB. Eu também poucas vezes vi representantes de municípios ou de governos do estado, então eu acho que é algo a se discutir, sem dúvida, como é que eu vou dizer, não implementar, trazer mais, né, a incentivar. Eu acho que, infelizmente, até onde eu conheço, realmente a participação no caso do Estado, é pequena, né, e deveria ser maior, porque a gente depois tendo que lidar com a implementação prática das consequências, né, aí no âmbito estadual, e são milhares, como vocês bem colocaram aí na discussão. Obrigada. Então, querida Adriana, a gente está a 3 minutos do nosso final. Queria passar a palavra para você, para suas considerações finais e a gente se despedir. E eu já agradeço demais por esse convite. Lá na nossa plaquinha está escrito quantas forem colocadas, tantas arrancaremos, né? Quantas vezes você deixar, tantas vezes você será convidada aqui, tá? Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade, eu gosto muito de falar desse tema, não sei se ficou óbvio. Eu acho que realmente é muito importante compartilhar. Uma das coisas que eu percebi quando estava fazendo a minha tese é que os diplomatas de outros países escreveram artigos, escreveram, né, as suas perspectivas e a sua visão dessa negociação, como fazem em relação a outros. E no Brasil a gente não faz muito isso. E eu acho importante que não só diplomatas, né, que todas as pessoas escrevam, participam de palestras, façam debates, e com essa inter-relação, né, academia, setor privado, porque realmente enriquece o conhecimento de todas as áreas, né, um se alimenta do conhecimento do outro. Então, o diplomata brasileiro, quando ele conversa com quem implementa nacionalmente, com quem lida com as dificuldades internas, ele se mune dessa informação para melhor definir a posição brasileira e aí sim melhor defendê-la. E da mesma maneira no outro sentido. Então eu sempre aprecio muitas as oportunidades, tem, né, esses temas todos que me interessam, tem muita coisa que se pode aprofundar, né, mas claro que a gente tem sempre um tema
limitado. Atualmente eu tenho me interessado muito pela essa questão do compartilhamento dos patógenos. Tem toda uma história super interessante sobre quando a Indonésia disse que não mais compartilharia as cepas de vírus do H1N1, porque eles compartilhavam gratuitamente e depois foram surpreendidos com vacinas que foram patenteadas e eles não tinham condições de comprar a vacina, sendo que eles mesmos é que tinham compartilhado gratuitamente as cepas dos vírus. Então esse é um tema super atual, que se relaciona com esse aqui. Então é um tema realmente, e é um tema que está na fronteira do conhecimento científico, é tudo muito novo sempre, e o que torna ainda mais importante o debate, e estou à disposição para qualquer outro convite, e também qualquer aluno seu que tenha interesse, que queira saber mais, ou qualquer um dos participantes, eu estou à disposição. Muito bem, então muito obrigado, Adriana, muito obrigado a todos, nos vemos nós na semana que vem. Adriana, até a próxima. Muito obrigado, queridos. Tchau, tchau, fiquem seguros nesta semana.